caro catequista, com muita alegria que mais uma vez nós estamos juntos para que nós possamos fazer essa nossa caminhada de conhecimento e aprofundamento da Palavra de Deus. Só relembrando um pouquinho do nosso último encontro, falando de quais línguas a Palavra de Deus foi escrita, do hebraico, do grego, depois a tradução para o latim, e chegou até nós, com essa beleza de toda a história de Deus no meio do nosso povo. E para nos ajudar a aprofundar um pouquinho mais na Palavra de Deus, nós vamos ouvir hoje a divisão dos livros do Antigo Testamento e o porquê dessa divisão. Mas para podermos começar bem esse nosso encontro, vamos ouvir uma música para poder alegrar o nosso coração e alegrar o nosso encontro. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. É com muita alegria que estamos aí juntos novamente e, como vimos no nosso último encontro, falar de quais línguas a Palavra de Deus foi escrita, surge talvez a pergunta, quando que foi escrita? E às vezes temos essa curiosidade, e é uma resposta muito difícil de ser dada, porque o Antigo Testamento, ele levou em torno de 1000 anos para ser escrito. Começou mais ou menos ali no reinado de Salomão, o reinado de Davi, no ano 1000,
até o finalzinho, né, na chegada de Jesus. Então, em torno de 1000 anos, né, que levou para esse livro ou essa biblioteca ser escrita. Então, por isso é difícil de determinar. Mas, então, nesse período de 1000 anos que levou para o Antigo Testamento ser escrito. E a pergunta que fica, talvez, né? Quando não tinha nada escrito, como é que esse povo fazia? Como é que era transmitido aquilo que Deus queria, ou essas histórias? Como é que se fazia para fazer com que essas histórias elas chegassem, né, aos nossos filhos e aos nossos netos? Aí é algo assim muito, muito simples, e creio que nós estamos perdendo muito, né? Porque antes de as histórias da manifestação, da presença de Deus no meio do povo ser colocada por escrito, essas histórias elas eram contadas, né? A tradição oral, se contava as histórias. Eu creio que muitos de nós catequistas, tivemos a experiência com os nossos pais, com os nossos avós, né? No finalzinho da tarde, às vezes à noite, quando ainda não tínhamos a televisão, era só um radinho, e que nós sentávamos na beira do fogão, na cama de nossos pais, e eles então contavam as histórias, né, da sua infância, da sua juventude. Hoje nós estamos perdendo muito isso, quase não temos tempo, né? Porque nós temos tantas ocupações, né, e tantos recursos hoje, que nós não conseguimos tirar um tempinho para poder contar as nossas histórias, as histórias das nossas famílias. Mas no início, lá no ano 1000 antes de Cristo, ou até antes, é o que eles faziam, né? Se reuniam ali em volta da fogueira, naquele tempo, no entardecer, e ali o pai contava para o filho a história da atuação e da presença de Deus na vida do povo. E essas histórias, então, eram passadas de pai para filho, de família por família, de geração por geração. Com certeza muita coisa se perdeu, né? Porque as histórias nós contamos, às vezes acrescentamos algo, tiramos outras coisas, mas aquilo que chegou, né, ali no ano 1000, então começaram, para não se perder, começaram a deixar escrito. Histórias essas que chegaram até nós, e temos a alegria, né, e o presente de poder ter essas histórias da atuação de Deus na vida do povo escrita para que nós possamos transmitir para os nossos filhos. Como sabemos, né, a Bíblia é uma biblioteca. O próprio nome já diz, né? Bíblia quer dizer muitos livros. Então, muitos livros num só. Lembrando, nós já falávamos no nosso último encontro, a nossa Bíblia, ela possui 73 livros, 46 do Antigo Testamento, né, a primeira divisão, né, e 27 do Novo Testamento, a segunda divisão, a primeira aliança e a segunda aliança, a segunda e eterna aliança realizada em Jesus Cristo. Os 46 livros do Antigo Testamento, ela possui 4 divisões, e são muito claras quando nós vamos ver e estudar esses livros. E é sobre essa divisão que nós vamos ouvir a partir de agora. Mas para que nós possamos ouvir, né, e também iluminados pela palavra de Deus, vamos ouvir um canto de aclamação, ouvir a palavra de Deus, aí sim nós passamos para a divisão do Antigo Testamento. Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. A chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói
depois do sim, e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros catequistas, eu escolhi esse evangelho, para que nós pudéssemos ler nesse dia de hoje, para que nós possamos perceber, a atuação e este gesto de Deus tão próximo de nós. Assim como Deus caminhou lá no Antigo Testamento, na história do povo, o seu Filho continua caminhando no meio de nós, nos chamando para que nós possamos fazer com que a sua mensagem ela possa continuar sendo anunciada, para a humanidade. É por isso que Jesus chama os seus apóstolos e chama a mim e chama a você. Mais do que isso, esse Deus se faz presente na nossa história. Como nós vamos ouvir na divisão do Antigo Testamento. Pois bem, como já disse para vocês, a Bíblia ela possui essas duas divisões centrais, que é o Novo Testamento, a partir de Jesus, ou a Nova Aliança, ou a Primeira Aliança, como queiram, e o Antigo Testamento, que é antes de Jesus. Lembrando que o Antigo Testamento começou a ser escrito por volta do ano 1000. Salomão, filho de Davi, eles já começaram a deixar os primeiros escritos do Antigo Testamento. Foi escrito tudo de uma vez? Não, foram de pouco a pouco, reescrito, consertado, feito de novo, mas esses escritos foram sendo compilados e com o tempo foi adquirindo a forma que nós temos. Nós para podermos entender, e seria bom, se você puder, nesse momento, pegar a sua Bíblia, pode parar o vídeo um pouquinho, pega a sua Bíblia para você poder olhar, porque a divisão que eu vou passar para você aqui, geralmente é a mesma divisão que está lá na sua Bíblia, até mesmo para você poder entender o porquê dessa divisão, tá certo? E vou falar das 4 divisões, falar os livros que estão nessas 4 divisões, e depois eu explico de um modo especial os primeiros livros, mas os outros só mostrando o porquê dessa divisão. Certinho? Então vamos lá. A primeira divisão que existe no Antigo Testamento são os primeiros 5 livros, que nós chamamos de Pentateuco. Alguns chamam os livros da lei. O Pentateuco possui, como o próprio nome já diz, 5 livros. E quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Depois do Pentateuco, vem os livros históricos, que são 16 livros. Quais são? E você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Quais são esses 16 livros históricos? Atenção, está em ordem lá. Josué, Juízes,
Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus. Então estes são os 16 livros históricos. Depois vem os sete livros sapienciais, ou 7 livros da sabedoria. Quais são estes 7 livros sapienciais? O livro de Jó, os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Livro da Sabedoria e Eclesiástico. Então estes são os 7 livros sapienciais. E para encerrar, para completar os 46 livros, temos os 18 livros proféticos. E quais são estes 18 livros proféticos? Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então estes são os 18 livros proféticos. E nós podemos ver então nessa divisão o Pentateuco, os livros históricos, sapienciais e proféticos compõem os 46 livros do Antigo Testamento. Pergunta que fica, o porquê dessa divisão? Por que dividimos isso? Então vamos lá. Primeiro, do Pentateuco eu vou falar livro por livro. Os outros não, só para a gente entender a divisão. E o porquê falar do Pentateuco livro por livro? Porque o Pentateuco, poderíamos dizer, seria os livros mais importantes. Poderíamos dizer assim. Porque se nós pegarmos toda a Bíblia, todos os livros, vão sempre fazer referência aos primeiros livros, ao Pentateuco. Então, ele é como que a base ali de toda a Sagrada Escritura. Né? Nos leva a entender. Então, até no Novo Testamento, sempre se faz referência aos escritos, né, lá do Pentateuco. Então, por isso, nós vamos, de um modo assim bem simples, falar de cada um. Primeiro, o livro do Gênesis. Por que livro do Gênesis? O próprio nome já diz, né? Gênesis é a criação. É o livro que traz as reflexões sobre a origem do mundo, do homem, do pecado, do povo de Deus. Então, o livro do Gênesis, de um modo muito especial, traz ali, né, essa reflexão de toda a criação, né, de como surgiu o pecado, de como o homem surgiu, né, do início dessa caminhada do povo de Deus. O livro do Gênesis. O livro do Êxodo. O que fala o livro do Êxodo? O próprio nome, Êxodo, saída. Né? Então reflete de um modo muito especial a saída do povo hebreu do Egito. Né? O povo que sai do Egito depois de tantos anos de escravidão, tendo como grande líder Moisés. Então, de um modo assim muito especial, o livro do Êxodo trata sobre isso. O livro do Levítico, né? O próprio nome, né? O bom é isso, né? Que o nome do livro nos ajuda a entender, né, o assunto que ele traz dentro de si. Então, o Levítico se chama assim porque traz as leis do culto, né, de como deveria, quais são as obrigações dos sacerdotes e dos levitas. Então, o Levítico traz as leis, né, de como deveria se celebrar, de como o sacerdote e os levitas deveriam se portar na celebração do culto. O livro dos Números se chama assim porque ele começa ali, né, começa a contagem do povo de Deus. E para aqueles que já tiveram a oportunidade de pegar, e depois você pode, por curiosidade, olhar, né, o livro dos Números, ele traz, né, todas as tribos e um número de cada tribo, né, de homens, de mulheres, de guerreiros. Então, esse é o grande papel, aquilo que traz dentro do livro dos Números. E temos o Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco. Que Deuteronômio significa a segunda lei.
né? É o livro que relata novamente a promulgação da lei da aliança. E qual que era o grande objetivo, né, dessa segunda lei, da promulgação dessa lei da aliança? Convida à conversão e à fidelidade. Então aquela lei que vimos lá no Êxodo, então ela é novamente promulgada e pedindo que esse povo possa se converter e ser fiel, para que possa ser próspero. Então, de modo assim bem sucinto, são esses os assuntos tratados no livro do Pentateuco. Agora, os outros livros, né? Os livros históricos. Por que esses livros, como vimos, esses 16 livros, são chamados livros históricos? Porque esses livros, todos eles narram as histórias do povo e seus líderes. Então vai contando a história do povo e aqueles líderes que os conduzia naquela caminhada. Então eles têm como grande pano de fundo essas histórias. Por isso, né, os chamamos livros históricos. Livros sapienciais. Por que chamá-los livros sapienciais? Ou livro da sabedoria, né? Que são esses 7 livros. O porquê do motivo? Porque nesses livros nós encontramos a expressão da sabedoria e dos sentimentos do povo. Então tudo aquilo que o povo viveu ao longo da sua história, tudo aquilo que eles foram aprendendo através do sofrimento, das derrotas e das conquistas, aquilo que eles foram adquirindo, a sabedoria que eles foram adquirindo nessa vida toda, está colocado nesses 7 livros. Por isso, livro das sabedorias. E a última divisão, né, os outros 18 livros proféticos, e o porquê desse nome, né? Porque eles trazem a vida e a memória dos profetas, né, daqueles que eram chamados por Deus, não escolhidos pelo povo, mas chamados por Deus, para que o povo não se afastasse do caminho de Deus. Então a missão do profeta era essa: anunciar, denunciar, ameaçar o povo, para que ele pudesse permanecer sempre fiel ao projeto de Deus. Então esses 18 livros, e quando tivermos oportunidade de lê-los, nós vamos perceber isso muito claramente, que nós possamos fazer uma leitura tranquila, poder perceber essa divisão e nos aprofundar cada vez mais nesse conhecimento do Antigo Testamento. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver, e até quando tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz,
Senhor da vida, creio sempre em Ti. Filho Salvador, eu espero em Ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes ao a fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Foi com muita alegria, caro catequista, que nós fizemos essa caminhada, né, na divisão do Antigo Testamento. No nosso próximo encontro, nós veremos, né, a divisão do Novo Testamento, né, qual o primeiro livro que foi escrito, o último livro a ser escrito, né, para que nós possamos nos aprofundar, conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe muito, nos proteja e que o Espírito Santo nos ajude nesse conhecimento da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.